Olá, boa tarde. Vamos fazer a análise desta semana aos principais índices europeus, começando pelo PSI 20. PSI 20 que traz uma agradável surpresa. Finalmente, e após muitos meses de sofrimento descendente, parece que quer fazer o breakout para ascendente. Neste momento temos o PSI 20 em luta com a fortíssima, inclusive, zona de resistência e, aparentemente, pela vela de hoje, tudo parece crer que vamos ter mesmo uma ruptura em alta desta zona de resistência. Se assim for, e a confirmar-se esta expectativa, vamos mesmo ter de alterar aqui o sentimento de médio e longo prazo, pelo menos para neutral. De neutral descendente, eu já tinha deixado de descendente para neutral descendente depois da quebra em alta ou da ativação deste duplo fundo, a partir do momento em que temos o compromisso desta zona de resistência e a sua quebra em alta, pelo menos de forma aparente, vamos deixar o PSI 20 numa ótica de médio e longo prazo como neutral. A partir deste momento, o PSI 20 tem margem de manobra suficiente para abrir caminho para um movimento ascendente de médio prazo. Vamos ver como é que se comporta. É possível ainda assim, mesmo não descurando de um cenário otimista, é possível que tenhamos uma reação, um movimento ascendente que não ultrapasse numa primeira fase os 6.000 pontos, que tenhamos uma reação descendente que inclusive possa vir a ultrapassar em baixa os 5.100 pontos, 5.200 pontos e depois uma continuação do movimento ascendente com a quebra do máximo relativo que entretanto se haveria de formar. Este seria o cenário, eventualmente, é um cenário positivista, realista também, não, para já é um pouco cedo para o anteciparmos, mas é uma possibilidade que está em cima da mesa. O que é que podemos esperar então, numa ótica de mais curto prazo, para o PSI 20? Temos neste momento então a resistência a ser comprometida em alta. O volume não é famoso, não é fantástico, mas ainda assim é interessante. Eu recordo, para quem não esteve tão atento no dia de Carnaval, que hoje o BPI sofreu uma OPA. Não é a primeira vez que o BPI sofre uma OPA, não é nem a segunda nem a terceira vez. Já inclusive perdi a conta a quantidade de vezes que alguém tentou comprar o BPI. Vamos ver se é desta que realmente temos uma compra do BPI, o BPI alienado. Se assim for, de facto, podemos ter pelo menos aqui algum entusiasmo de curto prazo a rondar a Bolsa Portuguesa, se bem que logo na sessão de hoje o BPI subiu mais de 20% e igualou o preço da OPA. Por isso, em relação ao BPI, a menos que seja expectável a possibilidade de uma OPA a um valor um pouco mais acima, não se esperam grandes movimentações de curto prazo. No que diz respeito ao restante índice, temos títulos bastante interessantes, bastante positivistas e temos também os pesos pesados que ainda assim estão bastante negativistas. Estou-me a recordar, por exemplo, do BCP, que continua sem arrebitar, sem puxar pelo índice, e isso tem-se refletido também na performance geral. Seria muito importante que tivéssemos um uníssono, uma reatividade no que diz respeito aos pesos pesados do índice. Seria de facto bastante importante para termos a definitiva ruptura em alta desta zona de resistência. Para já então vou ficar na expectativa no médio e longo prazo, ver se este breakout é definitivo. No que diz respeito ao curto prazo, vou passar para neutral ascendente, porque temos então o PSI 20 acima da zona de resistência. A confirmar-se, teremos já aqui uma zona de suporte, um pequeno suporte aqui um pouco mais abaixo, por isso o PSI 20 está neste momento com uma perspectiva de curto prazo bastante interessante. Passando para o DAX, eu no curto prazo tinha deixado aqui a possibilidade, o DAX estava aqui a fazer uma consolidação, tinha deixado no curto prazo a possibilidade de termos um breakout ascendente e depois este breakout ascendente ser um falso breakout, voltar para baixo, o preço aproximar-se aqui da zona dos 10.000 pontos, 10.200 pontos. A verdade é que isso não tem vindo a verificar-se. Os índices europeus estão extremamente fortes, desde que foi anunciado o quantitative easing, não tem sido dado folga descendente, o que é bastante positivo de facto para os principais índices. Na semana passada estávamos alguns por aqui, tínhamos uma forte zona de resistência pela frente numa ótica do gráfico horário. Neste momento temos então o gráfico horário bastante desimpedido. Podemos ver aqui numa perspectiva mais macro uma tendência ascendente no que diz respeito aqui ao médio prazo. Volto a recordar que estamos no gráfico horário. Aqui no que diz respeito ao curto prazo temos aquilo que eu gosto de chamar de lateralização ascendente. Temos um movimento que não é ascendente por si, é um movimento, repare-se, bastante cambaleante inclusive, mas é um movimento com um máximo relativo três máximos relativos superiores ao anterior, três mínimos relativos superiores ao anterior, o que é de facto uma característica das lateralizações ascendentes.
Para ser uma consolidação, seria geralmente a consolidação é feita por uma perspectiva inversa, ou seja, com os máximos relativos inferiores ao anterior, mínimos relativos também inferiores ao anterior, e depois dá-se o breakout ascendente. Vamos ver, para já nada indica que haja aqui falta de força no índice, podemos estar apenas a ganhar força para depois, aí sim, termos breakout definitivo daqui desta zona dos 10.900, 11.000 pontos, mais coisa, menos coisa. A acontecer este breakout, o índice pode progredir, pode continuar a sua progressão. Para já não há qualquer limitação no que diz respeito ao médio e longo prazo. Para já, então, numa ótica mais macro, o índice está fortíssimo, sem nada que o impeça. No que diz respeito ao curto prazo, vou retirar aqui a indicação de neutral descendente, porque tivemos aqui o breakout ascendente da consolidação. Para já não se verificou aquele cenário que eu perspectivava. Vou ficar ainda assim neutral no curto prazo, porque no gráfico horário não ultrapassamos ainda aqui a forte zona de consolidação / resistência, poderá fazer algum impedimento aqui durante esta semana. Passando ao CAC, cenário muito semelhante. Neste caso em concreto eu tinha deixado aqui já a indicação de curto prazo neutral, porque estávamos aqui numa zona de consolidação que poderia quebrar em qualquer um dos sentidos. Eu estava algo preocupado com esta consolidação, porque tínhamos tido aqui um gap ascendente que geralmente poderá evidenciar alguma exaustão. Ainda assim tivemos uma retração à base da consolidação e depois tivemos um breakout ascendente limpinho e para já o comportamento do índice é também fantástico no que diz respeito ao CAC. Repare-se aqui no gráfico horário, temos um cenário muito semelhante àquele que eu indicava para o DAX, uma lateralização ascendente para já no curto prazo. Para já e para este momento estamos então em luta com uma resistência mais proximal. Já ultrapassamos, já deixamos para trás aqui esta zona de resistência um pouco mais forte, um pouco mais robusta. Neste momento estamos em luta com uma resistência um pouco mais tenue, mais de curto prazo. Para já está o preço suportado, repare-se, houve aqui inclusive uma reação à anterior resistência, depois do breakout ascendente, houve uma reação em alta. Para já tudo indica que o CAC vai continuar com este movimento, por isso eu vou alterar o sentimento no CAC para neutral ascendente. Eu recordo, é importante que tenhamos em consideração, mais cedo ou mais tarde vai haver uma correção. Esta subida, por mais sustentada que seja no QE, já vai com 20%, que é bastante raro para os índices, uma subida tão rápida em tão curto espaço de tempo. Por isso, é possível que mais cedo ou mais tarde venhamos a assistir a uma correção. Ainda assim, não deve ser desconsiderada a possibilidade de continuarmos com este movimento de curto prazo ascendente durante mais algum tempo, pelo menos durante mais... Enfim, não vou fazer previsões, mas é possível que isso continue a acontecer, que continuemos aqui a viver à sombra do entusiasmo e se boas notícias houvesse da Grécia, talvez fosse ainda mais entusiasmante. Tal como eu disse na semana passada, é importante considerarmos que quando houver uma quebra deste dualismo, quando as pessoas estiverem todas em uníssono e quando toda a gente estiver a acreditar que isto é para subir, é aí que provavelmente vamos assistir à correção. A correção vai chegar mais cedo ou mais tarde, mas não vale a pena nem antecipá-la, nem vender posições longas de médio prazo à espera da tal correção. Vamos continuar com o movimento, vamos aguardar e vamos ajustando, fazendo pequenos ajustes às nossas posições numa ótica de mais curto prazo. Ora, terminando no IBEX, um dos índices que menos apelativo é para mim numa ótica europeia, o IBEX também na semana passada tinha deixado aqui alguma preocupação no que diz respeito ao curto prazo, precisamente pelo mesmo motivo. Tínhamos tido aqui um falso break e aparentemente poderíamos estar muito próximos de comprometer este pequeno suporte. O suporte acabou por se aguentar de forma quase heroica, repare-se, era um suporte bastante tenue, marcado aqui pelo vértice do padrão de consolidação, aguentou-se, tivemos aqui 4 sessões consecutivas a bater no suporte, reação em alta e neste momento temos inclusive um máximo relativo de curto prazo. Para já então, vamos retirar aqui desde já a seta neutral de curto prazo, vamos de qualquer forma olhar aqui para o gráfico horário, repare-se, temos aqui uma zona de resistência anterior, a zona de resistência que marcou o movimento da semana passada, acabou por ser comprometida de alguma forma durante os dias
Já durante esta semana, final da semana passada e início desta semana, repare-se que neste momento temos então novamente a cotação a tocar na zona de resistência que marca este novo máximo relativo, mas a zona de resistência anterior, que é a principal em termos de força, porque foi aquela que durou mais tempo, durou desde o dia 20 de janeiro até quase ao 20 de fevereiro, foi ultrapassada em alta, para já estar comprometida, e isso é de facto um ótimo sinal para o IBEX. Repare-se que também aqui, desde aproximadamente o início de fevereiro, temos subido com uma ótica de lateralização ascendente. Uma vez mais, exatamente a mesma história, um mínimo relativo superior ao anterior, uma vez mais um mínimo relativo superior ao anterior e uma vez mais um mínimo relativo superior ao anterior. Para quem está a fazer negociação de curto prazo, são estas as referências para negociação à medida que a cotação vai subindo. Quando deixa um novo mínimo relativo, mas superior ao anterior, é um sinal de progressão, mesmo que essa progressão seja muitíssimo lenta, como é o caso de uma progressão em lateralização ascendente. Bem, então em relação ao IBEX para a próxima semana, não vou ficar para já também positivista no curto prazo, porque ainda não ultrapassamos de vez a zona de resistência, pelo menos a sua segunda parte. Vou-me manter neutral no curto prazo e também no médio e longo prazo, porque ao contrário daquilo que acabamos de ver no gráfico horário, repare-se que aqui no gráfico diário temos sim uma lateralização descendente. Cada máximo relativo tem sido inferior ao anterior e isso continua a preocupar-me. Vamos ver como é que o IBEX vai reagir aqui à decisiva zona dos 17.900 pontos. Se eu ultrapassar em alta, aí pode ser que eu talvez pondere mudar de ideias em relação a este índice. Para já é então um dos índices mais fraquinhos da Europa para mim. Bem, fica então tudo dito em relação aos índices europeus por esta semana. Muito obrigado pela atenção e um resto de boa semana.